Boa noite, todos bem? Bora pro culto? Colocar a água? Então vamos lá? Vamos começar com a nossa oração. O culto, ele vem trazer essa egrégora, para a nossa casa, esses amigos espirituais, os pensamentos, sentimentos de mais harmonia, de alegria. E é interessante como que o nosso lar começa a mudar a partir do momento que a gente começa a fazer o culto. Nós também estamos mudando, por isso as coisas também vão mudar. Tudo muda quando a gente também muda. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe, nos fortaleça, nos guarde, nos ilumine, nos abençoe, nos fortaleça. Dá-nos muita condição de passar por tudo que a gente precisa passar, com segurança e confiança. Boa noite, Cássia. Muito obrigada, tá? Que bom que a gente está junto. Até que os outros comecem a chegar, se quiser manifestar. Lembrando que Jesus bate a nossa porta. E se nós escutarmos a tua voz e abrir a porta, Ele entrará e ceará conosco e nós com eles. Obrigada, meu Jesus. Muito obrigada por vir fazer parte do nosso banquete de luz, nosso banquete de amor. Que todos, Senhor Jesus, possam receber o seu lenitivo. Que os amigos espirituais venham nos fortalecer e levar todos aqueles que precisam ser acolhidos. Durante a noite nós também possamos ser acolhidos, tratados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso anjo da guarda nos proteja. Permita, Jesus, que a gente consiga entender o que o Senhor vem nos trazer. A lição de hoje. Seguindo o capítulo 5 do Bem-aventurados Aflitos, hoje nós vamos ler. Ontem nós lemos a felicidade não é deste mundo. Hoje seria, seguindo aqui, seria perda das pessoas amadas, morte prematuras. Mas nós já fizemos, não, mentira, é hoje. Eu anotei antecipado, achei que eu já tinha feito. Então hoje será a perda das pessoas amadas, morte prematuras. Boa noite, Nilce.
Todo mundo passa por isso, né? Afinal, a única certeza que a gente tem é que a gente vai voltar para a casa do Pai. Quem escreveu foi Sansão, um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris. Paris, 1863, item 21. Quando a morte se faz presente nas vossas famílias, levando sem critério os jovens antes dos velhos, dizeis muitas vezes: Deus não é justo, já que sacrifica aquele que é forte e com o futuro pela frente, para conservar aqueles que já viveram longos anos, cheios de decepções. Leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem mais para nada. Parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Interessante a gente escutar isso, né? Porque a gente pensa, por que está levando uma pessoa tão nova? Mas a gente também não quer que leve as pessoas mais velhas. Mas tem gente que pensa dessa forma. Ele falou aqui, lendo um pensamento de alguém. E isso tem muitas pessoas que falam assim. Criaturas humanas, é nisto que tendes necessidade de vos elevar acima do plano terreno da vida, para compreender que o bem está muitas vezes onde se acredita ver o mal. A sábia previdência, onde se acredita ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pelo valor da vossa? Isso daqui já dá assim uma palestra assim, ou um dia de fala, de conversação. Essa frase. Porque medir a justiça divina pelo valor da vossa. Porque a gente muitas vezes nós medimos Deus conforme a nossa condição. A gente exige que Ele faça justiça para aqueles que nos fizeram mal. Porque a gente não aceita que a gente possa passar por esses desafios que vêm até nós, para que a gente aprenda a crescer, evoluir. E aí a gente mede Deus conforme nós somos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E se nós somos ainda tão imaturos ainda, se nós ainda estamos na caminhada, nós estamos aprendendo, e Ele é que é o Criador, nós somos a criatura, e a gente ainda fica perdendo tempo e falando besteira, né? Boa noite, Cristiane. Prazer ter você aí. Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, vos impor penas cruéis? Nós é que somos caprichosos. Nós é que fazemos essas penas cruéis com as pessoas. Nós é que fazemos isso. Nada se faz sem um objetivo inteligente, e tudo o que acontece tem sua razão de ser. Se meditasseis melhor o porquê das dores que vos atingem, encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e vossos míseros interesses seriam uma consideração secundária que desprezaríeis ao último plano. Se a gente
meditasse, nós íamos ver que o outro precisa muito mais do que nós. E ali nós nos deixaríamos para depois. Primeiro a gente ajudaria alguém. Acreditai em mim, a morte é perecível. Ah, mentira. Acreditai em mim, a morte é preferível, mesmo numa encarnação de 20 anos, a essas desordens vergonhosas que desolam famílias honradas, cortam o coração de uma mãe e fazem branquear os cabelos dos pais antes do tempo. Isso aqui é interessante, esse pedaço aqui, né? Porque quantas famílias que ensinam seus filhos, todos eles da mesma forma. Os valores são os mesmos para todos. Mas às vezes nem todos seguem esses valores. E aí vem o Espiritismo explicar, né? Porque cada um é de um jeito. Tem uns que já estão mais amadurecidos e ele pega o exemplo do pai e da mãe sem precisar de falar nada e segue. E ainda às vezes é o pé de boi da mãe e do pai, que o povo falava antigamente, né? Esse que é meu pé de boi. Ou seja, ele me fortalece, ele me ajuda. Ei, Graciete! E aí ele vem falar que antes a morte do que ficar dependendo do que faz, dependendo das atrocidades que a pessoa está fazendo, antes a morte. Imagina uma pessoa que é ruim, que tem o prazer de fazer o mal. Às vezes ele é retirado antes para que não piore ainda mais a sua condição. A morte prematura é muitas vezes um grande benefício que Deus dá àquele que se vai e que se encontra assim poupado das misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-lo à perdição, à sua perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade. É que Deus julga que não lhe é útil passar maior tempo na terra. Agora, não existe padrão. Não tem como a gente medir isso. Nós, seres humanos, não. Mas Deus sabe de todas as coisas. Para a gente ver como que Deus sabe de todas as coisas, né? Então, se a nossa condição, nós viemos aqui para evoluir, nós temos um grande trabalho, um trabalho bem sério para desenvolver. Se a gente retorna e nós começamos a meter nossos pés pelas mãos, às vezes a gente precisa se retirar para que a gente não perca, porque se eu conseguir chegar numa condição evolutiva, eu não posso, não tem como retornar isso, não tem como piorar isso, regredir. Piorar eu posso, regredir é que eu não vou. A gente sempre vai, ou a gente vai estar tendo a impulsão para ir crescer, ou nós vamos paralisar. Mas às vezes a gente ainda paralisa e ainda atrapalha mais ainda. Então, às vezes, nós somos retirados dessa forma. Uma morte prematura não é para vingar de pai nenhum, nem de mãe nenhum. Vingar, não. Deus não tem esse sentimento. Não é punição também, porque Deus também não tem esse sentimento. Isso é nosso. Mas às vezes, aquele ser precisava receber aquele amor daquele tanto para reconstituir todo o seu ser novamente. E ali ele retorna. Tem espíritos que às vezes ele
nasce muitas vezes e vai embora, tenro, na idade tenra ainda, bem bebê. Porque ali ele está formando muitas coisas que estão formando ali, naquele espírito. E aí, seria uma maldade com os pais? Não, os pais estão crescendo. Os pais estão passando por momentos dolorosos, mas já estavam preparados para passar por isso. É bem triste perder filho, né? Ver seu filho partir é muito triste, é uma coisa assim, que eu fico só de imaginar, já dói aqui no meio do peito. Porque nós amamos de tal forma que a gente nem permite, às vezes um amor, às vezes doentio, porque a gente não permite nem que ele cresça, que ele melhore. Aí a gente atrapalha o seu crescimento. A morte prematura é muitas vezes um grande benefício que Deus dá àquele que se vai e que se encontra assim poupado das misérias da vida. Tem coisas que tem espíritos que não precisa vir aqui passar mais. Ele já conseguiu vencer esse desafio, ele já conseguiu vencer. Então ele precisava vir, às vezes até para ajudar os pais a estarem juntos, né? A fazer uma boa ação, porque vai lá, adota alguém. Desperta nele outras pessoas, né, que também sofrem, e aí ele começa a sair do seu lugar tão como é que fala a palavra? É quando a gente está bem à vontade, zona de conforto. Tira a pessoa daquela zona de conforto e ali ele começa a enxergar que tem mais um monte de pai que também perde filhos e que dá a volta por cima, tem outros filhos. Eles começam a ajudar aqueles que eles veem que a situação deles é muito pior. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade. É que Deus julga que não lhe é útil passar maior tempo na terra. É uma terrível desgraça, dizeis, que uma vida tão cheia de esperanças seja cortada tão cedo. De quais esperanças quereis falar? De quais? Porque ele no plano espiritual, muitas vezes está numa situação muito melhor. Da terra, onde aquele que se foi tirado, teria trilhado seu caminho e feito fortuna, não vou levar nada. Sempre essa visão estreita, que não consegue se elevar acima da matéria. Nós precisamos tomar esse cuidado. Sempre esta visão estreita e não consegue se elevar acima da matéria. Acaso sabeis qual teria sido o destino dessa vida tão cheia de esperanças, segundo pensais? Quem vos garante que ela poderia ter sido cheia de amarguras? Quantas pessoas que estão passando por muitas amarguras? Acaso considerais nulas esperanças da vida futura, preferindo as da vida passageira que arrastais na terra? Nós somos egoístas e não permitimos que o outro melhore. Nós estamos igual os saduceus, que não come, que Jesus xinga, né? Bando de hipócritas, que eram túmulos caiados. Por fora estava todo pintado, mas por dentro estava tudo podre. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente diz.
e ainda coloca Deus nesse lugar. Somos nós precisamos entender isso, que somos nós que somos ainda muito egoístas, nós é que somos ainda apegados muito às coisas materiais, nós que achamos que a felicidade está nas coisas materiais. São momentos que a gente passa, mas ele passa muito rápido. Quando a gente adquire alguma coisa, a gente fica muito feliz porque foi suor, né? Você fez uma estratégia para conseguir aquilo. Isso é legal, mas só não pode virar o mais importante, porque nós vamos deixar tudo isso aqui. É só a gente parar e pensar: o que eu vou levar? Eu posso ter, mas qual a importância que eu vou dar? Qual que é o grau e o tamanho da importância que isso tem? Pensais então que vale mais ter uma posição entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Essa é a pergunta, né? A gente acha que estar aqui nessa terra e ter um momento de poder, um momento de ser valorizado por alguma autoridade, por alguém, e que isso é a melhor parte? Era isso tudo que você esperava a vida toda? Ser reconhecido? Sendo que esse reconhecimento é tão rápido, é igual a fama, né? Ela é rápida demais. Então nós precisamos ver onde há valor de verdade, pensando e lembrando que quando nós retornamos à pátria, nós não levamos nada desse mundo. Então nós não precisamos de nada desse mundo. A gente só fica o nosso aprendizado. Alegrai-vos ao invés de vos lamentar quando Deus quiser retirar um dos seus filhos desse vale de misérias. Aí a gente alegraria, não alegraria? Porque nós vamos querer que nossos filhos fiquem conosco nesse vale de misérias? Ou nós, se pudéssemos escolher, a gente falava: leva, Deus, faz a tua vontade, tenho certeza que o Senhor vai dar uma coisa muito melhor do que eu estou dando. Não há egoísmo em desejar que ele permanecesse aí para sofrer convosco? Só que, olha só, não é que a gente vai começar a desejar que as pessoas que estão ao nosso lado e que estão sofrendo, que eles morram. Não é isso. É quando acontece a gente entendeu a razão, que teve uma razão. Igual os nossos pais. Às vezes eles caem e morrem. Às vezes precisa ter um problema vascular para morrer. Normal. Tinha que ter uma desculpa para que eles pudessem ir e a gente aceitar. Então, às vezes, eles sofrem bastante porque a gente não aceita. A gente continua ali exigindo deles. Vive, mesmo que você não aguente, mesmo com tanta dor, viva. Não vai não, fica aqui. A gente faz isso. Não quer dizer também que nós temos que começar a querer que nossos pais morram porque eles adoeceram. Não, a gente pode tratar, mas vamos saber como amar. Esse amor que não se pede, né? Amor que não se pede. Amor porque nós amamos. Essa dor compreende-se entre aqueles que não têm fé e que veem na morte uma separação eterna. Porém, vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor, livre de seu envoltório corporal. Quando nós dormimos, nós deixamos o nosso corpo
e vamos encontrar com Jesus para fazer parte desses trabalhadores que estão incessantemente pedindo pelo outro. E aí, o que ele vem trazer aqui, né? Se a gente não vê-los de perto, enxergar nossos filhos de perto, o que eles estão fazendo, a gente entra em loucura. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos rodeiam, seus pensamentos vos protegem, e a lembrança que tendes deles os enche de felicidade. Assim como também vossas dores insensatas os perturbam, pois elas denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que entendeis a vida espiritual, fazei vibrar as pulsações de vossos corações em favor desses entes bem-amados. E se pedirdes a Deus que os abençoe, sentireis em vós aquelas consolações poderosas que secam as lágrimas, aquela que é consoladora, que vos mostrará o futuro prometido pelo soberano Senhor. Então, que a gente possa entender, né, esses desencarnes, essas mortes. Que a gente possa compreender, fechar nossos olhos e pedir a Deus que nos conte o porquê da razão de tudo que está nos acontecendo. Obrigada, Jesus. Muito obrigada. Nos abençoe, Senhor. Hoje, amanhã e sempre. Olhai por todos, Senhor, por todos. Boa noite a todos, bons sonhos e bom sono. Que nós possamos participar desse banquete de luz no plano espiritual, onde a gente conversou aqui que quando a gente dorme, a gente se coloque à vontade de Deus e Ele nos leva para tratamentos, para estudos, para o que for necessário. Se assim nós nos colocarmos, mas nós precisamos sentir esse amor de Jesus. Fiquem todos com Deus e que amanhã seja um lindo dia, lindo dia. Boa noite com Deus.